Boa tarde. Hoje, depois de alguns dias, nós estamos de volta aqui na casa da minha mãe. Hoje nós vamos descobrir como era o Natal na casa dela quando ela era criança. Há uns 50 anos atrás, mais ou menos. Ela vai contar para nós um pouquinho de como era o Natal na casa dela, como que minha avó preparava os preparativos do pinheirinho, como era a decoração, o que ela fazia, as comidas deles. Ela vai falar um pouquinho para nós. Hoje nós estamos aqui, ó, atrás dela tá a paisagem dela, é as flores dela, é a varanda dela. Ela ama essas flores. Acho que ela gosta mais das flores do que nós. Ela ama muito essas flores dela aí. Né, mãe? Sim, amo sim. Então, nosso Natal, né, aí há 50 anos atrás, como a Sandra falou, era bem diferente de hoje, né? A gente cortava, minha mãe ia buscar meu pai, né, pegava o pinheirinho de verdade, o pinheiro de verdade. Era araucária? Araucária, assim, né? Cortava, que naquele tempo tinha muito e poderia cortar, né? Não é que nem hoje que não pode mais, né? Não estou incentivando ninguém a cortar pinheiro, não. É que hoje não pode cortar as araucárias. Naquele tempo podia. E minha mãe enchia uma lata dessas de merqueiro, que era que a gente comprava doce, farinha, essas coisas, naquelas latas grandes, né? E enchia de terra e colocava o pé do pinheirinho ali, então ele aturava os 9 dias, né? Por que 9 dias, mãe? Porque ela fazia a novena, os 9 dias, né, de Natal. Era a novena, os antigos festejavam 9 dias, 8 dias antes do Natal, né, era feita as novenas. E no 9 dias, no 9º dia, que seria 9 dias, aí era feito a celebração do nascimento do menino Jesus, né, e comemorado, e ela fazia a festa os 9 dias, né, era feito festa na casa do meu pai. E o pinheirinho seria enfeitado com bolachas caseiras que a minha mãe fazia, né? Muita bolacha caseira. E ela furava aquelas bolachas, passava um fio e ele pendurado nos galhos do pinheirinho. E caramelo, naquele tempo não falava balas, falava caramelos, né? O caramelos, umas balas compridas assim, né? Que vinha, também tudo amarradinho naquele pinheirinho. E também muito algodão, né? Nós não tinha luzes na época, não existia energia, né? Acho que nem essas bolinhas não tinha na época, né, mãe? Não tinha nada, a gente nem conhecia, nem sabia, né? Era bolinhas de algodão, e a gente também pegava casca de ovo, né? E pintava, desenhava, isso a gente já sabia fazer com tinta de tingir roupa, né? Que a gente não tinha outras tintas, também com caruru, né? Nós tingia muito também com caruru, fazia aqueles ovos assim, a gente furava para que caísse a gema e a clara, né? Ficava só aquela casca e a gente tingia de várias cores, fazia algumas imagens, né? E era tudo pendurado no pinheirinho. Eu lembro ainda quando eu era pequena, na casa da avó Onda, né? Sim, da Do avó pinheirinho Onda. lá que ela fazia. É, da Ondina Varela, né? Lembro. Minha mãe era Varela, né? Varela. Eu lembro dos pinheirinhos Então, dela. e nos 9 dias aí era tirado as bolachas, né, e doado para as crianças, aí tinha o presépio, né, do menino Jesus, e a gente fazia também, bem no começo, era assim, era feia uma moça e um rapaz, a moça vestida de Maria, grávida, o rapaz vestido de José, e a gente fazia, eles iam, né, nas casas, nas 9 casas, procurar o pouso, e até que no último dia, que seria os 9 dias, né, que nascia o menino Jesus, aí a gente ia colocar uma imagenzinha numa gamela, né, que naquele tempo nem tinha bacia, era tudo gamela. Meu pai mesmo fazia as gamelas, né? Aquela de madeira, né? De madeira, e cheia de barba de pau, né? A gente ponhava barba de pau, o gordão ponhava a imagenzinha do menino Jesus ali, e daí ficava a moça de um lado e o rapaz do outro, vestido, né, de Maria e José, e com as luzes acesas, isso ali por meia-noite, meia-noite e meia, né, era o nascimento de Jesus, e eles ficavam de um lado e outro do outro, e aí, então, a gente começava a festa do nascimento de Jesus. E assim, eram as festas, era muito linda as festas, e as bombas, foguete, né?
Ô, mãe, como é que era o negócio que colocava nessa noite lá, das bombinhas, colocava dentro das latinhas lá? Só Sim, então tinha muita latinha de pescada, de sardinha, aquelas latinhas redondas de pescada, né, sardinha. A gente já ia reunindo o ano inteiro, que se comia muito aquelas pescadas, e daí todo mundo já reunia aquelas latas, porque era para levar para casa da Dona Ondina com o seu belisário, porque lá era festa, né, e eles davam de comer todo mundo. E daí os alemão vinham, né, que a gente falava, era todo alemão, né, muito alemão na colônia dos alemão, no Bugre, que esse lugar é um lugar chamado Palmeirinha, para lá de Garapuava, né? Entre Garapuava e Chupinzinho do Paraná, que todo mundo fala, o Chupinzinho do Paraná, né? Então Palmeirinha era uma vila lá, assim, lá no meio, né? Que era o sítio que nós morávamos. E aí eles ponhavam a bomba, acendiam a bomba, ponhavam debaixo da lata, né? E aquela lata, a bomba estourava e a lata explodia no ar, era muito lindo. E também à noite cortava muita taquara, aquelas taquara grossas, e ponhava no fogo, que nem era dia de São João que nós fazia isso, né? Mas nas noites de Natal também eles faziam, né? Que o pessoal ficava lá estourando aquilo, porque foguete era difícil, né? Mas tinha os foguetes, o rojão que eles falavam, lá, né, para sortar. Mas mais era bomba sortado debaixo das latinhas. Olha, Era naquele muito... tempo já tinha as bombas na latinha. Já tinha, já se usava nesse tempo e era assim muito lindo, muito bonito. Não tinha briga, porque todo mundo era assim um povo, digamos assim, era uma descendência muito sadia, né? Ninguém ficava assim alcoolizado, não existia o que existe hoje, né? Não tinha perigo, a gente brincava, era uma brincadeira sadia, né? Era muito bom, muito gostoso. E os pão também, minha mãe fazia pão de fubá, de milho, que a gente dizia, né? Que era para dar de comer aquele povo que vinha. A gente fazia pão de fubá com trigo, né? Que a gente mesmo levava para moer. Né? Tinha muita gente, mãe? Muita gente, muita gente. Tinha de 100, 100 e poucas pessoas. É que toda noite tinha uma galera, né? Toda noite. E daí no dia era muita gente. Hoje é aglomeração, né? Hoje é aglomeração. Naquele tempo podia ficar junto à vontade, não existia aglomeração, né? Era muito lindo. O pessoal de antigamente se divertia como se divertiam, né? Minha mãe fazia cerveja caseira, né? Tinha o lúpulo plantado em casa, latas e latas daquela cerveja, e todo mundo tomava. E o licor, falava o picolé, vamos fazer comprava lá uma garrafinha que vinha assim um licor vermelho dentro que chamava picolé. E ela despejava na água, né? E adoçava aquilo lá, então é o suco de hoje em dia, né? Naquele tempo tinha o kisuke, né? De pacotinho, como diz, aquele que deixava a língua vermelha e roxa, né? Mas a minha mãe fazia esse aí, o picolé, né? Vinha os frascos, assim, as garrafinhas, era comprado e acho que chamava framboesa, alguma coisa. Era comprado e colocado na... Groselha. Groselha, isso aí, groselha, colocado na água, e que delícia, era muito bom. Não tinha geladeira, né? A água era da mina direto, mas era uma água natural muito boa. Já saía geladinha da mina, né? Sim, já saía gelado da mina, já era filtrado mesmo, né? A água era muito bom. Aí depois tinha a dança daí, mãe? Tinha os bailes daí? Tinha os bailes, baile iluminado com lampião, né? No radinho a pilha? Radinho a pilha, tinha algum violeiro, outros gaiteiros, tocavam viola, tinha o Zidório Carrel, que tocava viola, tinha o Bastião Carrel, eles eram uma dupla, né? Os Carrilho, naquele tempo eles eram amigos de Tonico Tinoco, que diz que conheceram eles e aprenderam a tocar com eles, então eles tocavam muito. Eles amanheciam tocando e o povo dançando. Era lindo de ver, né? Era colocado querosene nos lampião, as lamparinas, vela de cera, de abelha. Uma semana antes a mãe colocava nós derreter cera de abelha, que nós tínhamos muita abelha, né? E daí era furado, espremido, tirado o mel e ela mesma derretia a cera. Daí a gente fazia aqueles montes de vela.
de cera. E daí aquelas velas tudo pregadas no catiçais, assim, né? Para alumiar a sala, para os baileiros dançar. E às vezes desgrudava de lá e caía, meio queimava alguém. Dançava a luz de vela, A hein? luz de vela. E que bonito, né, que era, que lindo. Então, é uma história muito linda, uma história de vida, assim, que a gente tem, que eu tenho, por exemplo, de um tempo muito bom, né? Um tempo muito bom, muito lindo, com muita saúde. Não tinha nada, ninguém tinha medo de assalto, ninguém tinha medo, assim, existiam os bandidos, bravos, mortes, existia. Mas com a gente não, né? Graças a Deus. Era tudo muito, né? Minha mãe era muito religiosa. É isso que eu ia perguntar, né? Que a avó sempre foi muito religiosa, muito temente a Deus, né? Muito, muito. Minha mãe foi muito temente a Deus. Quando o padre não ia para fazer a missa lá na Palmeirinha, ele mandava ela que fazia a missa. Minha mãe tinha apelido de... que quando o padre não vinha, dizia assim, agora é a padra, né? É a dona Undina que vai fazer. É a mulher do padre lá que vai fazer a conduzir, saía a festa, e a gente trabalhava nas festas e tinha aquelas roletas lá, e bingo, e ela já tinha o dinheiro que já ia pro padre, né? Já ia para Chupinzinho. Os capelas, mas minha mãe fazia festa, rezava, e o pessoal acompanhava, e daí tinha as procissão, que tinha toda a festa, tinha a procissão, que carregava a imagem, né, do santo, do padroeiro. Lá, então, era São Roque o padroeiro, né? Carregava as imagens de São Roque, dia 16 de agosto, né? Dia de São Roque, se eu não me esqueci ainda é. Então... E o vô, mãe? Como é que era o vô? O vô Belisário era um homem, assim, de uma sabedoria muito grande, né? Era muito inteligente, meu pai, mas muito bravo. Nós conhecíamos nosso pai pelo zóio. Meu pai desce uma subiu, nós ficava quietinho, ninguém respondia a ninguém. Para passar na frente dele tinha que pedir licença, né? Ninguém passava por frente o pai ou a mãe sem pedir licença para passar, ou de uma pessoa mais velha que estivesse na nossa casa, né? E ninguém entrava na conversa dele se ele estava conversando. A conversa era dele, criança não entrava, né? Mas eu, assim, agradeço por ser criada daquele jeito, né? Porque a gente foi muito bem criado. Ele era muito bravo, mas meu pai era sapateiro, ele fazia sandália para nós, né? Ele mesmo matava os boi, e aí ele curtia aqueles couro, né? E fazia sandália, tudo pregadinho. Então nós já... Ele fazia muita coisa, né? Era coreiro, curtia os couro. E então a vida era assim. Uma vida simples no campo, No mas uma vida campo, gostosa. uma vida gostosa. E os pão que minha mãe fazia, pão de cará, pão de batata doce, pão de mandioca, era assada nas folhas de bananeira, e as fornalhas era minha mãe que fazia. Nós fazia o barro, minha mãe fazia de pedra, as fornalhas, que as fornalhas de cupim, sabe? Porque não existia tijolo, não existia areia e nem cimento, era barro mesmo. Pensa que delícia, assava porco lá dentro, assava tudo. Né? E nós levava para o moinho, né, para moer trigo, o milho e descascar o arroz. Né? A gente levava de saco. Trocava daí lá, né? Trazia o limpo e deixava aquele com casca. Ah, esse eu lembro, esse eu fiz ainda, lá no Marquinhos. E ainda trazia o trigo moído, trazia o rolão, né, que era aquele trigo escuro, que eu acho que hoje o rolão de antigamente seria hoje A integral? O integral de hoje, né? A minha mãe, eu conheci por rolão. A mãe fazia aqueles pão, que as boas muito gostosas. Ela fazia pão de rolão do trigo, que era a primeira farinha, né? Daí trazia o fubá. E a gente ia de carro de boi, né? Pro moinho. Carro de boi. Eu e o Joãozinho, né? Meu irmão, nós que éramos os carreteiros, nós que carreávamos os boi. Ia pro moinho, o Joãozinho domava boi, né? Ainda num outro, eu preciso, acho que, de uns 6 meses para contar toda a minha história de vida que eu tenho, aprendizagem do tempo de antigamente. É muita coisa. Então, mas
Era assim, né? A gente ia, levava tudo, né? E trazia já tudo pronto, descascado, fubá, o trigo, o rolão, o trigo mais branco, o arroz. E a gente tinha tudo crioulo. Era feito mutirão, né? Uma semana era na casa do meu pai, semana na casa de outro, semana na casa de outros. E Esse mutirão era bom, né? Trabalhava o bom. dia inteiro, depois à noite o bailão. Bailão à noite. De noite o bailão, né? A luz de vela, mas era o baile, né? De lampião, lampião querosene. Isso, muito gostoso, muito bom nossos bailes, né? Era divertido mesmo. Era tudo com muita, como é que a gente fala assim, todo mundo respeitando. Com muito respeito, né? Todo mundo respeitava. Não existia, como se diz hoje, o ficar... Essa malícia de hoje, né? Antes a gente poderia se divertir, dançar, os bailes, matinê, não tinha nada. Hoje você não pode mais nada, né? Tudo já não tem muita coisa acontecendo no mundo que já dá medo. Você não tem como soltar um adolescente aí, né, para sair sozinho, porque dá medo, porque é perigoso acontecer qualquer coisa, é perigoso, né, pegar e aliciarem as crianças para o mundo errado. Então, naquele tempo não tinha isso, né? A gente dançava a noite toda e dormia, chegava em casa. Eu cansei de chegar cansada do baile, né? Deitar com os pés no chão, só com a cabeça em cima da cama, e ali eu amanhecia dormindo. E daí nem deitava direto na cama, deitava só com a metade. Só para não lavar o pé, né? Só pra não precisava lavar o pé, né? Que naquele tempo o banho era no rio, né? Na gamela, tinha que tomar banho na gamela, né? E daí deitava daquele jeito, né? A cama, nossos colchão era um colchão de palha, né? Lembro. E a cama era meu pai mesmo que fazia. Colchão de palha, acolchoado, falava, né, mãe? Coberta de pena, né? De pena, de ganso, de pato. E também de lã de carneiro, né? Nós tínhamos muito carneiro, nós tosava carneiro. Naquele tempo tinha que tosar tudo na mão, né? Nós tosava tudo na mão, os carneiros. Daí, então, agora hoje já nem sabe o que é, né? Tosar um carneiro, qualquer coisa, já as pessoas não sabem, porque já é tudo com maquininha, né? Naquela época era tudo manual, nós fazia tudo manual. Verdade. Era a época de despenar os gansos, despenar os patos, né? E onde nós morava tinha muitos minérios, mina de ouro, essas coisas. Mas não mexia antigamente, Não, né? não mexia, a gente via ainda a bola de fogo, que a mãe de ouro que dançava em cima da nossa ilha d'água, ainda a gente achava que era boitatá, porque não entendia de ouro, não sabia, só depois que a gente foi entender, né, que aquilo, que depois que entrou as pessoas de fora, os americanos, que foram falar que era mãe de ouro, né? Que estavam ali. Pois é, mas então, daí era tudo, já vem tudo de um monte de coisa, a mãe de ouro, depois que eles falavam boitatá, depois falavam, tinha mula sem cabeça, e todo tipo de coisa, tudo né? Tudo isso, mula sem cabeça, tinha muito lobisomem, né? A bruxa, que passava pelo buraco da chave, né? Que entrava dentro das casas. Muita lenda. Muita lenda, isso aí. E eu tenho histórias que não são lendas, né? Sim, como eu tenho lenda. Só que para mim contar todos é como eu falei, 6 meses é pouco para mim contar a minha vida, né? Então, mas daí a gente vai contando aos poucos, né? Cada vídeo conta um pouco, né? Cada semana a gente conta um pouquinho da história, né? Exatamente, vamos contando aos poucos, né? Porque é muita história, né? Então, eu quero falar aqui, né, que quero tanto conhecer o Chico Abelha, né, queria tanto ter uma entrevista com ele, que ele viesse entrevistar nós, né, contar um pouco, mostrar a história de vida, como nós começamos nosso canal, que é uma história de vida, né, Sandra? Isso. É uma história longa de vida e vocês não vão se arrepender de ouvir, de assistir, porque
são muitos boas. É só coisa assim boa, coisa de antigamente, coisa natural. E do jeito que a gente comia, do jeito que a gente vivia, como a gente plantava, só que né, num vídeo só não dá para contar. Então eu falo para vocês, e no próximo vídeo nós começamos uma outra história, e cada história vai ser uma melhor do que a outra. Esperamos que vocês gostem e até a próxima. Até daí, a né? próxima, curta nossos vídeos, né? Dê Vão um curtindo aí, vai curtindo. dando um like aí pra nós, dá sugestões se vocês quiserem, né? O que vocês querem ouvir, né, de antigamente, para que eu conte mais, que eu fale mais, o que vocês querem que eu fale, as histórias, eu tenho muitas histórias, então vão falando aí, dando a sugestão aí que a gente vai contando, conforme o vídeo que nós abrir, né, vamos fazer, a gente vai contando novas histórias para vocês. É isso aí, falou, até a próxima, galera. Até a próxima. Fiquem com Deus.